Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo no programa o Clodoaldo Amorim, que é coordenador do Comitê Alagoano em Defesa da Vida, que realiza nesta sexta-feira, dia 28, na Avenida Monte Castelo, no bairro do Vergel do Lago, no horário das 14 às 16 horas, a segunda caminhada pela vida. Portanto, vamos falar sobre esse evento, não é? Essa mobilização. Mas antes, senhor Clodoaldo, gostaria que o senhor falasse sobre a criação do Convida, né? Esse comitê, né, em defesa da vida. Um histórico de como surgiu o Convida e a atuação dele, né? Claro, estamos falando dessa caminhada pela vida, também tem a ver com o Setembro Amarelo. E é nesse contexto que a gente vai conduzir hoje a nossa entrevista. Obrigada antecipadamente por estar aqui conosco. O Convida que agradece a oportunidade que nos concede, tanto para que nós nos divulguemos enquanto instituição, bem como a divulgação da nossa caminhada a ser efetuada na próxima sexta-feira. Estamos à inteira disposição para qualquer informação que se faça necessária. Quanto ao Convida, 2 momentos são colocados para a gente enquanto instituição. O primeiro momento seria o nascimento do Convida, que ele começa a se organizar e se definir, não só em Alagoas, como no Brasil inteiro, naquele movimento, há uns 10 anos atrás, quando se criou o movimento nacional Brasil Sem Aborto. Então, nos diversos estados do país, se criou alguma instituição relacionada ao Brasil Sem Aborto, ou que suportava o Brasil Sem Aborto. Em Alagoas, embora o Brasil Sem Aborto, ele tem uma certa conotação política, porque ele atua muito junto ao Congresso Nacional. Em Alagoas, em alguns estados, não houve essa adesão, defesa de vida versus conjunção política. Tá? Houve uma ampliação, inclusive, não é? Sim, das defesas relacionadas exatamente. À vida. Perfeito, o caminho foi esse. Então, aqui em Alagoas, nós tivemos o primeiro momento que quem dirigiu, coordenou, foi o pessoal da AME Alagoas. Foi um movimento muito vitorioso. Eles, inclusive, realizaram uma grande passeata na orla da Pajuçara, mas muita gente esteve naquela caminhada e eles fizeram também um belíssimo trabalho divulgando o Convida e divulgando a ideia do Brasil Sem Aborto, ou o Brasil mais equilibrado em defesa da vida. Mas, em sendo um trabalho voluntário, os trabalhos voluntários muitas vezes carecem de uma fidelidade mais acentuada e acaba se extinguindo ou ficando meio que adormecido. Foi o que aconteceu, não é? Sim, foi o que aconteceu com a primeira fase do Convida. Mas reencetamos o trabalho em 2013, na ocasião do Congresso Espírita que houve aqui em Alagoas, efetuado pela AMB Brasil, e junto deste congresso esteve em Maceió o pessoal do Brasil Sem Aborto, e reativaram, ou buscaram contatos para reativar outra vez a nossa instituição. Somos então, desta fase, a partir de 2013, trabalhando em conjunto ainda com o pessoal que fez a primeira fase do Brasil Sem Aborto. Então estamos aí na nova fase, também não com o aspecto ou com a mistura política, mas sempre lutando em defesa da vida. Inicialmente, nosso trabalho estava voltado para que nós lutássemos contra o aborto. Nós ficamos uns 3 anos aproximadamente somente com esta finalidade, mas a sociedade pediu muito, requereu muita ampliação desse nosso trabalho, agregando não só o aborto, como também a luta contra as drogas e o suicídio. A violência também? E a violência doméstica também. Então a gente tem trabalhado ultimamente com essas vertentes. Então, Brasil Sem Aborto, mas em verdade Alagoas a gente está um pouquinho além daquilo que é o propósito do Brasil Sem Aborto. Até porque é uma motivação maior para se agregar mais voluntários, não é? Sim, mais voluntários, e a gente chama e busca e clama por mais voluntários, porque a nossa ânsia, a nossa vontade de fazer é muito grande e a demanda também é imensa.
ela é muito acentuada, muito grande. Está além das condições sempre da mobilização sempre, para atender essas demandas. Né? E assim, interessante que um dos nossos focos, aliás, o nosso foco principal, basicamente as escolas. E o quanto a gente percebe a necessidade deste trabalho nas escolas. Muitas escolas têm pedido que o nosso trabalho não seja feito somente com os alunos. Querem também que os pais sejam agregados. A comunidade escolar como a um comunidade todo, pais, alunos, professores, todo mundo querendo se envolver neste trabalho em favor da vida. Até porque, se não for uma ação integrada com esses segmentos, fica meio a desejar, não é, senhor Clodoaldo? Sim, porque... Tem que integrar. Tem que integrar. A gente sabe que a mensagem que a gente passa para a criança ou para o adolescente, ela nem sempre ela vai ser permanente, né? Ela pode, de alguma forma, ser desvirtuada ou ser esquecida no segmento daquele momento que a gente fez ou levou a mensagem. E tendo o público paterno ou materno, os pais ou responsáveis ali, tende que a mensagem ela seja melhor assimilada e ampliada. E ampliada. Perfeito. Até porque consideremos que todos nós somos multiplicadores. E à medida que você tem um pai ou uma mãe consciente que assiste ao nosso trabalho, ele tende a ser um divulgador, um disseminador disso que a gente quer passar para a sociedade. E o que se espera dessa caminhada, que é a segunda já realizada pelo Convida, pelo Comitê em Defesa da Vida? Nós esperamos que a mensagem que a gente leve para a escola, ela desperte uma maior atenção na comunidade como um todo, porque vamos convir que nem todos os pais ou todas as mães ou todas as famílias têm filhos ou alguém naquelas escolas. Então, como nós não estamos na imprensa televisada, falada, escrita, a nossa mensagem tende a ficar muito restrita. Então, quando a gente leva a caminhada à rua, a gente está fazendo uma divulgação do nosso trabalho. A gente está despertando a curiosidade para aquilo que a gente faz. E para novos voluntários também. Sim, para novos voluntários, principalmente para isso também. Queremos novos voluntários. E, atenção, o nosso voluntário, ele não tem que ter qualquer característica pessoal específica, não. Nós aceitamos qualquer ser humano que entenda que a vida é o bem maior e há de ser preservada em qualquer circunstância. Então, nosso chamamento é para que todo mundo se enquadre ao Convida, para que o Convida possa crescer e possa levar essa mensagem para muito mais pessoas, para que a gente possa ter um sucesso maior naquilo que a gente busca. No que constitui a ação prática do Convida, no dia a dia? No dia a dia. Olha só, nós fazemos palestras, fazemos oficinas. Então a gente vai lá na escola, faz uma oficina, tipo um teatrinho, enfocando aquilo que a gente quer divulgar, tá? A preservação da vida, e em seguida uma palestra, tá? Alguém especialista faz uma palestra levando as informações para aquilo ali. E na grande maioria das vezes, dependendo do tempo que a escola ou a instituição nos ofereça, a gente faz um debate. Então, e como tem sido a participação, a aceitação da comunidade escolar a essas experiências? Muito, muito grande. Muito grande. Nós temos convite o tempo inteiro. Rara é a semana que a gente não tem uma ou duas oficinas. Esse ano a gente já deve estar chegando a umas 50 palestras. É um valor agregado para a escola, para os educadores, ter essa complementação cívica, cidadã, em defesa dos direitos à vida, não é? Certamente. Lembremos que o sexo, ele ainda basicamente, ele não é discutido dentro dos nossos lares. Os nossos pais ainda não são educadores sexuais para os seus filhos. E sexualidade é importante Sim. que se aprenda da maneira correta. Correta. Então, eles meio que esperam que a escola faça esse trabalho. Que é um trabalho da família. Um trabalho principalmente da família. A escola ela não está preparada para isso e nem é a finalidade fazer a educação sexual ou tratar a sexualidade da criança, do adolescente. Então, aí surge o Foco Convida. Nós levamos lá, basicamente, psicólogos, tá, para fazer esse trabalho,
E orientamos não só com relação à sexualidade, bem como a esses outros valores. Sexo seguro, tá? Você tem como evitar o aborto, você tem como evitar uma doença sexualmente transmissível e basicamente você tem como valorizar a vida. Porque hoje, ainda contraditoriamente ao nível de informação que se tem acesso, sobretudo por meio das redes sociais, da internet como um todo, ainda se coloca como um tabu nas famílias a discussão da sexualidade, não é, senhor Clodoaldo? O quanto isso ainda é tabu. É nocivo. Nos nossos lares, muito nocivo. Por quê? A sexualidade, ela aflora em nossas vidas. Ela é natural, ela é natural do ser humano. Então chega um momento que ela aflora e que ela tem que ser tratada. Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser orientada e esclarecida. De uma forma responsável. Sim. E quem mais é responsável que os pais para tratar disso, a gente não consegue imaginar. Então, na ausência dessa responsabilidade, deste tratamento adequado, a criança ou o adolescente acaba ficando perdido. Desnorteada. Sim, né? E meio que buscando o auxílio, nem sempre o mais correto, nem sempre o mais eficaz. Acaba-se então tendo-se um sexo desvirtuado e aquela educação incompleta, submetendo-se... Atividade sexual precoce. Muito precoce. Que é o que a gente verifica com o desdobramento da gravidez. Certamente. E quem tem os seus adolescentes que está já com o sexo iniciado, sabe o quanto as informações chegam erradas para eles. Caso de gravidez, normalmente se busca a pílula do dia seguinte. Muito antes de se levar o conhecimento do pai ou da mãe, se busca a pílula do dia seguinte, que é um abortivo, não é um contraceptivo, embora a ideia disseminada seja que é um contraceptivo, em verdade não é um abortivo, porque a pílula do dia seguinte, ela não evita a fertilização. Ela impede. Ela impede o desenvolvimento da gravidez. Da fecundação. O óvulo já está fecundado. Ela, na verdade, ela impede que o óvulo seja fixado na parede do útero, ou seja, a nidação. Em sequência, se daria, então, a continuidade da gravidez. Mas o óvulo fertilizado, ele é impedido de se fixar na parede do útero. Daí se interrompe a gravidez. Por isso que se diz que ele é um abortivo. Mas só que a pílula do dia seguinte, ela carrega uma carga hormonal muito forte, muito forte. E os riscos que aquilo pode acarretar, o adolescente ele não tem conhecimento. A pílula do dia seguinte, cada comprimido daquele, ela em verdade, ela carrega metade de uma cartela de anticoncepcional que você toma ao longo de 30 dias. Então, à medida que você ingere isso de uma só vez... É uma agressão ao organismo da mulher. Tenha, não é? Muito alta agressão. Então, a solução da garotada que faz o sexo não seguro é dia seguinte ir a uma farmácia, é vendido livremente, e comprar uma pílula do dia seguinte. Sem falar nos outros riscos de contrair doenças, não é, sexualmente transmissíveis que estão ali... oportunisticamente esperando, não é, forma de contaminar. Exatamente, é esse risco. Então a gente leva esse esclarecimento para as escolas, leva esses esclarecimentos para as aulas e tenta, basicamente, levar para eles o conceito de que a vida é o bem maior e ele tem que ser valorizado. Sim, nós batalhamos muito em favor da vida e a criançada está muito ainda sujeito ao risco do aborto por conta da falta de esclarecimento, né? Que começa, inclusive, em casa com atitudes até machistas do ponto de vista da educação doméstica, quando os pais deixam de se preocupar, por exemplo, com os meninos para se preocupar apenas com as meninas que vêm na consequência de um ato sexual, que carrega, né, a consequência de um ato sexual, digamos assim, irresponsável. Porque os meninos têm que se sentir também responsáveis por gerar, né, uma vida, e nesse sentido há muita gente ainda que diz: prendam, né, suas filhas que eu vou soltar os meus meninos. Certamente. Não é? E a consequência basicamente vem para a menina, né? Porque mesmo que haja um casamento precoce, ali naquela circunstância, a gente sabe que ele está fadado a não ter sucesso. Então, quando se separa hoje em dia o casal,
A consequência maior, a gente sabe que a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito desigual, muito machista, e a consequência vem para a mulher. Então, quantas meninas a gente vê nesses nossos trabalhos, inclusive a gente vai em escolas, meninas de 14, 13 anos grávidas, em sala de aula. Por quê? Não há como fazer um casamento. Comprometendo a vida intelectual e o desenvolvimento dela enquanto cidadã propriamente dita, né? Certamente. Então, as oportunidades de estudar, de chegar a uma faculdade ficam bem mais difíceis, né? A gente também assiste uma determinada instituição e ela oferece um trabalho assistencial para gestante grávida. Então, nós, o Convida, também fornecemos psicólogo para essa instituição para que se dê assistência para aquela gestante. Pois bem, vamos continuar falando sobre a atuação do Convida. No próximo bloco, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já. O dinheiro que se gasta com o desperdício de água e luz poderia ser usado para construir escolas. Seja consciente. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu pelo consumo consciente. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Clodoaldo Amorim, coordenador do Comitê Alagoano em Defesa da Vida, do Convida. O Convida que realiza nesta sexta-feira, dia 28, na Avenida Monte Castelo, no bairro do Vergel do Lago, a segunda caminhada pela vida, com a concentração às 2 da tarde. A caminhada deve seguir até às 4 ou 5 horas da tarde. Portanto, é um convite à sociedade em geral, já que o Convida vai levar também estudantes de escolas locais para essa manifestação, não é? E para essa visibilidade que se dá ao trabalho voluntário, que se expressa através dessas ações e de outras também, que já falamos agora há pouco. Bem, eu perguntaria ainda, senhor Clodoaldo, o senhor que é empresário, administrador de empresas, comerciante e dedica um pouco do seu tempo para a construção de novas perspectivas para a comunidade carente, que essa é a filosofia e o trabalho, o objetivo do trabalho voluntário, né? Oferecer às pessoas que não chegam, cuja ação política pública do Estado não chega até elas, né? Amenizar essa relação, né? Poder público e comunidade nas suas ações básicas, né? De saúde, de educação, de segurança, enfim. Eu pergunto, como fazer para ser um voluntário? É algo, a dedicação que um voluntário passa a dar à instituição, uma organização não governamental, isso se estabelece de que forma? Vamos imaginar 2 momentos. A nossa sociedade caminha hoje para que necessariamente todos nós sejamos voluntários em alguma coisa ou em algum segmento da vida. Então, primeiro, nós carecemos de fazer uma introspecção para ver o que nos atrai para que a gente possa fazer um trabalho voluntário. Porque não adianta você ir fazer um trabalho voluntário com o qual você não se identifique. Então você tem que ter uma identidade para poder então você se voluntariar. Então você fazer o segmento, trabalhar no segmento que você gosta ou que mais você se adequa. Então, você descobrindo esse seu perfil, você então busca a instituição e você delimita um tempo para que você possa atuar nessa sua pretensão ou, digamos, a sua vontade, que agora você já está formatando. Uma vez descoberto, você tem que entender, primeiro, uma coisa. O trabalho é voluntário até o momento que você o assume. A partir do momento que você assumiu, ele deixa de ser voluntário. Ele já não é mais um trabalho voluntário, porque você já se enquadrou ou você já se integrou ao funcionamento de alguma coisa. Então lembremos que qualquer coisa para funcionar, desde que dependa do esforço humano, da mão humana,
ele carece da pessoa. E se você ocupa aquele local, então você já faz parte daquela engrenagem. Então você não pode tratar a partir deste momento como se fosse um trabalho que você, por ser voluntário, que você vai lá quando você... Quando quer. Quando quer. Não, absolutamente. Ele já deixou de ser voluntário. Tem que inserir na rotina aquele horário pré-definido para atuar constantemente, sem interrupção. Exatamente. O segredo é esse daí e a responsabilidade também começa aí. Porque se assim não for, começa a ser aquele trabalho interrompido. Porque a tua vida particular não vai comportar a ação daquele dia, você deixa de fazer a ação do dia para poder atender o teu compromisso particular. Então está prejudicado o teu trabalho voluntário. Não pode ser assim. Então você tem que dedicar ao voluntariado aquele tempo que você efetivamente você dispõe. Ou seja, colocar esse trabalho voluntário dentro das prioridades Sim. do voluntário. Uhum. Eu me insiro dentro do trabalho voluntário basicamente todos os dias da semana. Tenho minhas atividades, eu trabalho de 7 da manhã às 7 da noite, mas à noite eu tenho meus trabalhos voluntários. Praticamente todos os dias, exceto as terças-feiras. E a fôlego. É a fôlego mesmo. A necessidade faz criar essa força, não é, sim. senhor Clodoaldo? E quando a gente descobre a necessidade do irmão, da pessoa, do seu próximo, que você pode fazer alguma coisa para melhorar, para educar, para esclarecer, isso passa a não ser nenhum trabalho, passa a ser, de fato, um elemento que vai te dar qualidade de vida. Então, o trabalho é muito bom. Vida para ambos, não é? Sim, para ambos. Porque a tua consciência, quanto mais ela acalmada e ela esclarecida, melhor você tem vida. Melhor o retorno das tuas ações enquanto cidadão. E para quem necessita, aquilo ali não é voluntário, é um ato de amor. Uhum. Então a gente tem esses dois segmentos. Para você, em verdade, também você está trazendo amor para a tua vida. Você dá amor e recebe amor também. Uma ação solidária. Sim, compartilhada. Compartilhada. É esse o termo correto, compartilhada. E o voluntário está nisso. E o Convida, ele é um dos trabalhos de voluntariado que eu faço. Basicamente a gente dedica ao Convida a quinta-feira à noite. Mas outros amigos que compõem o Convida, que tem um horário mais folgado, então ao longo da semana, durante o dia, vão a esses locais para a gente fazer essa assistência. Onde fica a sede do Convida? Nós, em verdade, nós não temos uma sede ainda. Então, mas nós funcionamos lá na Pajuçara, no Centro Espírita José Eusébio, que nos recebe, nos acolhe e nos cede o local para nossas reuniões, nos cede assim com muita boa vontade, nos acolhe muito bem. O nosso muito obrigado ao José Eusébio, que de fato nos acolhe e nos abriga. Não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. A filosofia espírita é baseada na solidariedade, né? Em se colocar no lugar do outro. Certamente. E assim determinar as nossas ações. Uhum. E também nós estamos começando a trabalhar com as comunidades. Temos uma comunidade que a gente dá uma ajuda. Uma vez ao mês a gente vai lá no Sauaçuí. Tem uma comunidade lá que o Instituto Ítalo Petersen trabalha, ele coordena, ele controla. E a gente faz um trabalho uma vez por mês lá no sábado à tarde, um trabalho assim muito gratificante. Ou seja, trabalhar instrumentos espirituais e até dentro da atividade, das ações práticas que resgatem a paz, não é? Em tempos de violência, de ódio, que levam pessoas ao desespero, como ao suicídio. É oportuno que esse trabalho seja contínuo, não é, senhor Clodoaldo? Muito certamente. Lembremos que o conhecimento, ele é fixado através da continuidade, através das repetições. A criança, ela aprende na repetição, na colocação diária, sempre. Os exemplos dos pais, notadamente. Perfeito. É onde ela faz a fixação. Então, quando a gente está levando a mensagem contínua, a gente tende a estar despertando, criando um germe ali, para que isso floresça, que isso aí nasça, isso fortifique. Então, a ação continuada é o sucesso daquilo que a gente busca colocar.
Como Convida avalia as políticas públicas, as políticas que são encaminhadas, que são conduzidas pelo poder público em geral? Está aquém da necessidade de quem as necessita? Achamos que, se nós estamos, enquanto voluntários, neste segmento, é porque existe uma carência, vácuo, existe um vácuo colocado muito grande. Nós entendemos que a educação perfeita, a orientação para a vida perfeita, ela não carecia que nós estivéssemos trabalhando. Tá? O Estado, enquanto educador, enquanto responsável pela formação do cidadão, ele teria que estar ocupando um espaço muito maior. Mas, na ausência do Estado, alguma coisa há de ser feita. A gente não pode, porque o bombeiro não vem cá apagar o incêndio, se a gente tem água ali que pode jogar um pouquinho e amenizar, a gente não pode se omitir de o fazer. É uma questão de não ser omisso, né? Certamente passa por aí. Então a nossa ação, ela visa complementar. Já falamos da carência das escolas, enquanto a ausência do seu foco para orientar muito daquilo que a criança carecia de saber. Os pais derivam para a escola ou demandam para a escola, mas a escola não tem a obrigação. Assim, a gente fala também a respeito dos outros fatores. O serviço público, ele deveria colocar muito mais, ter muito mais uma ação muito mais presente, mas, no entanto, na falta, a gente procura amenizar um pouquinho essa... Essa é uma questão de se estabelecer prioridades, não é, senhor Clodoaldo? Porque educação, saúde, orientação, assistência social são pilares do desenvolvimento de uma sociedade, não é? Perfeito, mas a gente não tem isso aí muito... Se tem entendido, não tem compreendido e executado. Os nossos administradores, os nossos legisladores, até às vezes demonstram boa vontade, mas a execução, ela fica muito prejudicada. A gente não tem... o nosso próprio currículo escolar, ele deveria abranger um pouco mais ações desse gênero, e não se tem. As matérias que tratam do enfoque mais derivado para o ser humano, elas não são muito desenvolvidas. O estudo da filosofia, que poderia ser um estudo muito... que podia dar um direcionamento... Sim, poderia contribuir, dar um direcionamento mais claro do que é a vida, do que significa isso. Não se faz. Basicamente, nas escolas hoje, você não estuda mais nem filosofia. O que é um absurdo para a construção intelectual, não é? Lógico, certamente, para você entender a própria vida, o foco da vida, você carecia da filosofia. Mas ela está omissa. A filosofia é quem deveria fortemente estar construindo a espiritualidade do homem. E, no entanto, ela não faz. No entanto, sobretudo alunos da escola pública que só tem agora português e matemática, certamente. Né? O foco agora é só português e matemática. Os demais conhecimentos meio que desnecessários. O que condena essa massa de pessoas que estão numa situação mais de fragilidade econômica e social a não conseguir avançar na vida, a estar habilitada, como as crianças da classe média, da elite nacional, que tem a oportunidade de pagar pelo ensino, de enfrentar um vestibular mais concorrido, como medicina, como outras profissões, não é? E isso fica claro. Se você acompanha o noticiário das televisões hoje, o grande problema que é a violência nas escolas contra o professor. Como a gente viu essa semana? Essa semana. Muito notícia a respeito daquele evento lá no Rio de Janeiro, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Que acontece no país inteiro. E na nossa cidade também. Isso está muito claro, está muito presente no nosso dia a dia. Por quê? Falta o entendimento paterno, falta a educação lá em casa, acaba se levando a violência para a escola. E aquele que está com a missão de complementar a educação é que sofre a consequência, o abuso dos... Se torna refém, na verdade, da violência. Isso. Né? E muito submetido àquilo por conta de um salário que muitas vezes não é nem tão grande coisa. Exatamente. Que é incompatível, inclusive, com a formação do professor, né? Profissão que é pai de
todas as demais, né? Certamente. E a gente vê naquele caso lá do Rio de Janeiro, o quanto aquele rapaz se esforçou para ter uma formatura, uma qualificação à altura de lecionar. A grande vontade, o grande desejo de transmitir conhecimentos, e aqui se chegou. Que desestímulo. Mas falta interesse para mim, provavelmente do Ministério Público, de acompanhar mais de perto essa demanda. Eu não entendo na estrutura do Ministério Público de ele precisar ser provocado para tomar uma decisão sobre questões que ocorrem na atividade pública dessa forma e a sociedade fica a cobrar, não é? Fica a cobrar. E a gente, quando entende a missão do Ministério Público, mais a gente fica perplexo pela falta da ação do Ministério Público. O Ministério Público ele deveria estar muito mais presente às escolas. Lembremos que a educação é responsabilidade de todos, não é só do pai, da mãe, da escola. É responsabilidade nossa enquanto cidadãos. A gente precisa ter a nossa sociedade mais educada. E é trabalho nosso, é trabalho de todo mundo, não é um trabalho somente de um segmento. É um trabalho de todos. O Ministério Público é a nossa força, é a nossa voz. O Ministério Público deveria fazer um trabalho muito mais presente nas escolas. Sim, sistematizar esse trabalho e colocá-lo em execução. Permanente, não é? Perfeito, e permanente, muito permanente. Agora, você tem as nossas escolas hoje, problema de greves muito sérios, né? A criança ausente da escola, enquanto ela está ausente da escola, ela está relegada às vulnerabilidades todas, né? Todas drogas, violência, sexo. Tudo Aham. isso está colocado ali à disposição da garotada que está abandonada. E o Ministério Público poderia estar agindo mais de perto nessa questão. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo para continuarmos a falar sobre essas ações, não é, que o Comitê em Defesa da Vida, o Convida, entende ser a linha que vai definir uma sociedade melhor para todos. Até já. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o senhor Clodoaldo Amorim, coordenador do Comitê Alagoano em Defesa da Vida, o Convida, que realiza nesta sexta-feira, dia 28, a partir das 14 horas, lá na Avenida Monte Castelo, no Vergel do Lago, a segunda caminhada pela vida. É sintomático realizar uma caminhada pela vida no mês em que se coloca uma campanha como o Setembro Amarelo, não é? Que cria condições objetivas de discussão, de ação voluntária ou não, com a participação do poder público, para encontrar formas para diminuir o número cada vez crescente de suicídios no Brasil e, claro, Alagoas não foge a essa realidade. Eu perguntaria, senhor Clodoaldo, pela experiência de atuar no Convida, que situações hoje são colocadas para justificar o aumento do número de suicídios aqui no estado, começando pela atuação da criança na escola, onde ela sofre bullying, seja na escola ou fora dela, entre outras situações. Como entender a forma de diminuir o suicídio a partir de uma ação integrada também, sociedade e poder público? O convite está colocado para todos nós. Carecemos de melhor educar os nossos filhos. Nós estamos numa sociedade de consumo altamente alienadora e muito direcionista para o interesse comercial. Sociedade de consumo. Sociedade de consumo. Então, tudo começa ali. O convite ao gasto, ao consumo,
ele é excessivo em nossa televisão, em nossa mídia. Os apelos são inúmeros. Inúmeros, apelos inúmeros. A gente tem notícia de que em países mais desenvolvidos você tem um limite daquilo que é ofertado para o público através da televisão, principalmente quando você tem um público infantil. E ainda tem a educação financeira, né? Sim. Para ajudar na compreensão do que a gente tem que gastar, não é o que pode dentro daquilo que a gente recebe, mas tem que deixar uma margem para dar tranquilidade, né? Até porque nas nossas vidas existem muitos fatores de demanda. Tem a saúde, tem... Que não avisa quando que não vai avisa dar problema. quando vai ter necessidade. E o sistema que a gente tem de saúde, então não nos dá conforto para que a gente saia consumindo todo o nosso salário. Então, acho que tudo começa aí. Então, a criança frustrada, muitas vezes, porque ela não consegue o brinquedo de consumo que ela quer, ou o bem de consumo, o celular, o último tipo, que está aí no mercado ofertado para todo mundo, ela tende a ficar frustrada, né? Sobre celular, só uma parte, professor, senhor Clodoaldo, perdão. Uma criança tem um celular, uma criança de 3, 4, 5 anos tem um celular, que é o último, não é? Um super celular. É um absurdo os pais concederem esse tipo de brinquedo para a criança, né? E caro. Pois é. E perigoso. Porque o manuseio pode levar a conteúdos que não estão apropriados para ela, né? Certamente. E a grande maioria dos pais não tem essa preocupação de, digamos, censurar o conteúdo que a criança pode acessar. Então ali pode ter assim um perigo muito grande uma porta colocado aberta à espreita ali para deturpar ou desviar uma criança. Então começa a partir daí. Então um outro fator é o bullying nas escolas. Vai que você não tem o bem de consumo que está aí à disposição, que o coleguinha está ali do teu lado manuseando, te fazendo inveja e você querendo. E vai essa frustração. Vai essa frustração que tem também, aqueles joguinhos que ainda estão na internet que algumas vezes induz ao suicídio. Né? A gente sabe, a gente tem as notícias da aí. baleia. Certamente. Então, tudo isso são perigos que podem levar ao suicídio, porque não há como se justificar a quantidade de suicídios que nós acabamos tendo colocado no nosso dia a dia. Sobretudo com jovens, não é? Sobretudo com os jovens. E uma curiosidade, no Japão, aí no ano de 1963, 64, você tinha um índice de suicídio muito alto de pessoas que se atiravam do alto dos prédios. Aquele ano de 1963 se teve em torno de 400 suicídios dessa forma. No Japão. Então, ao final do ano, as autoridades se juntaram, estudaram e entenderam que a divulgação é que estava causando aquilo. E resolveram que a partir do ano seguinte, aquilo ali não mais seria divulgado. E não foi. Para não criar no inconsciente Sim. coletivo, né? Ao final do ano de 1964, se procurou fazer uma contabilidade e somente em torno de 20 suicídios foram cometidos. Da mesma forma que se tinha cometido até 1963. A divulgação encoraja. A divulgação encoraja. A divulgação encoraja. Então, a mídia, vamos entender, ela é muito importante para qualquer circunstância do bem ou do mal que você queira ter. Então, se você quer ter o bem, a mídia é assim um bem incomensurável para que você divulgue e que você faça acontecer. Igualmente também para o mal. Muitas vezes até involuntariamente. Mas vamos entender que enquanto está colocada ali à disposição, enquanto você está transmitindo a informação, pessoas estão ouvindo e, dependendo da sua debilidade, você acaba encorajando. Pois é, e ainda o CVV, né, que é o serviço Valorização de valorização da vida, que as pessoas numa situação
digamos, de estar desnorteada, enfim, a caminho, não vê alternativas para o seu problema, que muitas vezes está só na cabeça da pessoa. Isso. Né? Pode ligar para o 188, e lá disponibiliza de pessoas qualificadas para fazer esse atendimento e impedir muitas vezes a ação do suicídio. Perfeito. Grande trabalho do CVV. Temos, inclusive, voluntários no Convida que fazem parte do quadro da CVV. O Alonso mesmo é um dos fundadores do CVV aqui nessa nova fase em Alagoas. E também nós temos aqui em Alagoas também o Acolha-me. Também está voltado para fazer esse atendimento e também eles têm prestado um trabalho muito interessante e muito bom no acolhimento do necessitado. A realização dessa segunda caminhada agora, nesta sexta-feira, é resultado também de um trabalho que já vem sendo realizado naquela região. É por aí, senhor Clodoaldo? Certamente, é por aí. A gente quer coroar este nosso trabalho ao longo do ano com essa caminhada. Nós temos 2 grandes eventos que a gente faz no ano. Primeiro, a gente faz uma jornada com vida voltada no mês de maio para o pessoal da Sociedade Espírita ou de qualquer um outro local que queira ter uma um esclarecimento mais profundo a respeito dos temas que a gente busca. Então a gente escolhe o mês de maio porque ele é muito simbólico em favor da vida. É o mês de Maria, é o mês das noivas, é o mês da liberdade, é um mês assim muito associado à vida. Então a gente trabalha em maio esse tema. E em setembro, também um mês que já está muito associado à vida, a gente procura fazer essa caminhada coroando os nossos trabalhos do ano que está por findar. E qual é a expectativa desta caminhada, já que ela está na sua segunda edição? Gostaria que o senhor falasse no minuto final da nossa entrevista, né, e convocar a sociedade a participar. O convite está claro para toda a sociedade. Por favor, prestigiem. O que a gente busca, em verdade, é mostrar para a sociedade, ou mostrar para aquela comunidade, o quanto é importante a atenção à vida, o quanto é importante a gente olhar para a vida. E nada melhor que nós façamos isso através dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Nós trabalhamos com vida com crianças a partir dos 6 anos de idade, até aquele adolescente que seja por retardado que seja ou esteja na sua evolução educacional, 17, 18 anos, que esteja ainda no período escolar ou em fase escolar. Então a gente leva essa divulgação, leva o sentido de valorização da vida para que todos entendam que sem vida não há qualidade moral para qualquer sociedade. A sociedade precisa se ajustar. Nós precisamos entender que nós vivemos em comunidade. O homem só evolui quando ele entende que a comunidade ela faz parte da sua vida e que a comunidade não vai estar bem com somente um cidadão no poder de vida, queremos dizer. Então, todos os cidadãos precisam ser educados e precisam compartilhar a vida. Aprender a conviver com as pessoas de forma respeitosa. Certamente. E na construção da paz. Então, só complementando, nós gostaríamos de ressaltar que nós repudiamos qualquer interrupção da vida. Os nossos trabalhos não levam crítica absolutamente nenhuma para ninguém. Se você já cometeu aborto, ok, a gente te acolhe, te esclarece, mas não aponta dedo para ninguém. Então, a gente é contra a eutanásia, a gente entende que a vida ela tem que se esgotar. Pena de morte, graças a Deus não temos, mas no mundo ainda temos alguns locais, a gente ainda também preza pela vida. Suicídio está muito na moda, a gente tem que trabalhar muito seriamente a questão do suicídio. A violência doméstica, tão em voga hoje em nossa sociedade, precisa ser combatida, precisa ser educada e a gente precisa dar as mãos para construir isso. E a caminhada exatamente a coroação desses propósitos. Tomara que seja muito bem sucedida. Eu agradeço a sua participação, senhor Clodoaldo, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Obrigado. Assim seja. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.